RB Notícias especial de hoje, sexta-feira, uma conversa ao vivo com a doutora Michele Pilon, advogada da União e especialista na formação de líderes políticos. Ela conversa aqui conosco. Eu gostaria de perguntar à senhora, doutora Michele, sobre as chamadas redes sociais. Hoje, um político não pode prescindir delas, não é? O que a senhora pensa sobre isso? Olha, hoje as redes sociais a gente chama de uma campanha digital, há quem chama de uma campanha tradigital, que é um híbrido entre a campanha tradicional, a campanha de rua, né, a campanha de base, de lideranças, de cabos eleitorais, de passeatas, mociatas, adesivaços, e a campanha nas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, TikTok, os políticos hoje estão no TikTok, né? Ter o seu site, os canais de comunicação aí de conversa, como o WhatsApp. Então, as redes sociais, eu acho que para nós eleitores, e para mim que sou professora, e para mim que trabalho no meio político há tantos anos, é uma ferramenta maravilhosa a gente acompanhar, né, analisar o trabalho dos parlamentares, dos prefeitos, vereadores, governadores, prefeitos. É um canal de comunicação, e o político que não tem essas redes sociais trabalhada com uma comunicação assertiva, com o tempo estão fadados a um sucesso e não mais estarem no páreo das campanhas eleitorais. Então, nas últimas eleições municipais, em razão da pandemia, houve uma grande mudança nas campanhas de introduzir as campanhas digitais como prioridades, né? Então, para esse ano, nas eleições federais, é como se fosse uma regra ter a campanha digital, mas ainda assim o investimento é pequeno do que deveria ser, porque a população hoje está digitalizada, o eleitor está conectado, e tudo que acontece com o político, né, nós eleitores ficamos sabendo em tempo real e ao vivo praticamente, né? Então é um canal de comunicação muito assertivo. Doutora, existe uma maneira que o político deve se portar dentro dessas redes sociais? A senhora falou do TikTok, o TikTok é conhecido como a rede social das dancinhas, a gente sabe que tem espaço para todo mundo, não só para as dancinhas, mas existe uma orientação para cada rede social ou é feito de uma maneira geral, um planejamento para todas da mesma forma, seguindo a mesma linha de manifestação nessas redes? Não, a campanha eleitoral ela é toda feita segmentada, né? O candidato tem o seu posicionamento, o seu conteúdo político, e esse conteúdo que são as bandeiras, vamos dizer, educação, saúde, mobilidade, ou ele é um candidato conservador, ou é um liberal, né? E esse conteúdo político, ele é segmentado de acordo com as redes sociais. Então, para o Instagram e o Facebook é um estilo, o YouTube é outro, o Twitter é outro, né? Hoje, nas campanhas digitais, nós temos o chamado impulsionamento, né? As campanhas digitais, o impulsionamento é como se fosse a cereja do bolo, a bola da vez. Não existe campanha digital sem impulsionamento, que é permitido, inclusive, pelo TSE, o pagamento do tráfego pago para que essa construção narrativa seja entregue de maneira segmentada para os eleitores. Então, tu imagina que um candidato produz aí, tem candidatos que produzem uns 25, 30 vídeos, tem candidatos que produzem 1000 vídeos, de acordo com o investimento, a eleição majoritária ou proporcional, e eles segmentam para vários tipos de eleitores nas redes sociais. Então, se imagina que eu consigo falar com a mulher solteira, jovem, ou com a mulher mãe com tantos filhos, ou com a mulher mais idosa, e eu construo o meu posicionamento político de acordo com esse eleitor segmentado. Então, a comunicação digital é muito assertiva. A orientação da senhora envolve a conquista do voto, não é? Agora, é uma das partes, principalmente para aqueles políticos que se iniciam na atividade, né? Mas e o processamento da utilização do mandato ou a continuidade do mandato de um deputado, por exemplo? O trabalho de reconquistar esse voto é diferente daquele principiante?
É diferente. A campanha de reeleição costuma até ser mais difícil que a campanha de arrancada, que a gente chama, do candidato de primeira vez, porque há muito desgaste daqueles políticos que não criaram performance, que não criaram planejamento estratégico, que não trabalharam a comunicação política de uma forma assertiva, mostrando seus resultados, tende com certeza a ter uma reeleição pior. Eu tenho muitos alunos de segundo mandato, a reeleição, né? Tenho alunos de primeiro mandato e é mais difícil trabalhar com eles, porque já tem aqueles vícios, né? Tanto emocionais como de política, para serem trabalhados que um novato, né? E a população tem como aferir como é que foram os últimos 4 anos de trabalho, sobretudo com as redes sociais. Então, eu falo o seguinte, o planejamento estratégico de campanha, o trabalho é muito mais do que a conquista do voto. Hoje, o que vence a eleição de uma forma perene, consistente, é a reputação. O que é a reputação? É aquilo que o político construiu ao longo do tempo, a sua história, o que ele trouxe de resultados. Essas eleições de 2022, eu chamo as eleições do resultado, né? O eleitor quer saber o que ele entregou. As últimas eleições municipais, o eleitor estava no meio daquela crise da pandemia, teve uma atitude assim mais conservadora, de saber quem é que já estava na máquina para não dar confusão, para não dar zica, como diz o outro, né? Com toda aquela confusão de abre comércio, fecha comércio, e hospitais lotados, e teria aquela confusão toda. O eleitor deste ano, ele quer saber assim, quem é que está dando resultado. E você não precisa ter mandato para ter resultado. Porque se você quer concorrer a um cargo político, o eleitor quer saber o que você representa alguém. E o que você já vem fazendo pela nossa sociedade? Onde que você já vem fazendo? Então, os líderes políticos, eu tenho assim, a minha missão é de tornar essa representatividade clara, coesa e consistente. Nós temos uma pesquisa da Datafolha que 96% dos brasileiros não se sentem representados. O que significa isso? É gravíssimo. Nós estamos na UTI, né? Nossos políticos não nos representam, porque não são consistentes, não tem performance política, não tem planejamento de campanha e depois não tem planejamento de mandato, né? Querem ainda ganhar política com base nas velhas posturas, e hoje com nossas redes sociais, com o eleitorado mais assim aceso, né? Querendo saber mais sobre a campanha, a polarização também trouxe muita discussão. Nós queremos saber quais os resultados que esses políticos vão trazer. E por isso a minha missão é fazer com que eles produzam resultados para a nossa população. Eu imagino que credibilidade é uma qualidade que o político precisa. Essencial, né? A gente poderia chamar de essencial. A senhora acha também? Não, a credibilidade é essencial. Aliás, ele é o mote da campanha, né? Eu digo que eu tenho que ser um político para ter ações, resultados e com isso gerar uma credibilidade. E a credibilidade, ela está inerente, ela está intrínseca à reputação, que é aquilo que o candidato vem fazendo ao longo do tempo, né? Como as pessoas o percebem, como é a história dele, a caminhada dele, forma uma reputação que, inclusive, dá um combate à fake news, inclusive. É um bom elemento de combate à fake news, quando você tem uma reputação forte e consolidada. Doutora Michele, olha, a nossa pauta aqui envolve muitos assuntos com a senhora, mas, infelizmente, uma das questões, por exemplo, fake news, enfim, são assuntos que a gente vai aguardar para uma próxima oportunidade que a gente tiver de conversar com a senhora aqui, né? Com certeza. Infelizmente, a gente tem que terminar a nossa entrevista. Eu agradeço muito a sua participação, doutora Michele. Obrigada, eu agradeço. Muito obrigada. Um beijo para vocês de todo o Brasil. E, pensem bastante em quem vão votar nessas eleições 2022. Obrigado. Obrigada, mais uma vez, doutora. Camila. E o RB Notícias vai, então, para um rápido intervalo e nós voltamos com as informações desta sexta-feira para você. Não saia daí.